Oi, pessoal. Então, para o canal Comunicar o Bem Faz Bem, aqui quem fala é a Ana Miller. Eu sou jornalista. A minha formação inicial é no teatro e no magistério. E hoje eu estou falando para vocês um pouquinho sobre também as terapias, assim. Eu lembro que desde muito nova eu já gostava muito de astrologia. E antes, lá pelos 14 anos. E depois dos 20, assim, 18, 22 anos, eu já era uma apaixonada pelos florais. E fui me envolvendo com várias terapias, né? Com várias técnicas, com várias ferramentas. E foi muito legal, porque teve um momento da vida que eu precisei usá-las bastante, né? Uso até hoje, né? Mas teve uma época assim que foi muito forte, realmente. E depois eu trabalhei um pouco com a questão da comunicação na área da educação e ambiente, esporte também um pouco. E acabou agora que nos últimos anos eu fui para a área da saúde, assim, que foi uma coisa que me fascinou bastante, né? Então, eu queria dizer o quanto comunicação e saúde tem a ver, né? E o quanto foi importante essa minha formação inicial no magistério e no teatro também, para poder fazer essas interfaces, assim. E, e o quanto é curador, o autoconhecimento, né? Porque é só com ele que a gente vai sabendo onde aperta o nosso sapato e realmente a gente vai conseguindo acessar a ferramenta que vai ser mais importante, ou mais adequada, ou mais eficaz naquele momento da nossa vida. Então, eu acredito muito nessa saúde integral e no ser humano integral. E quero dizer com isso que talvez nenhuma técnica seja o suficientemente eficaz todos os anos da nossa vida, né? Então eu transitei por muitas delas, gosto de muitas dessas ferramentas e uma das propostas do canal é essa, então, é que vocês conheçam várias ferramentas, auriculoterapia, cromoterapia, fitoterapia, florais, astrologia, constelação. E nesse universo de possibilidades, vocês consigam buscar, né, essas orientações, essas dicas de autoconhecimento. Então, num determinado momento, a constelação vai trazer alguns insights bem interessantes, alinhamento energético, registros acásticos, mas e depois, no dia a dia, né, quem vai ter que dar conta somos cada um de nós, né? Porque é a nossa vida que vai estar em jogo. Então, queria falar, assim, de o quanto foi enriquecedor para mim transitar por todas essas técnicas e o quanto eu estou apaixonada hoje em dia pelas barras de Axis. E convidar vocês, então, para conhecer as barras de Axis, né? A gente tem um espaço no Instagram e a gente também já dá o curso de barras de Axis, né? Sou facilitadora de Axis, com muita alegria. E estou aí na busca, né? E fazendo esse convite, então, para quem ainda não conhece Barra de Axis, experimentar o atendimento e, se curtir, né? Fazer o curso e poder estar multiplicando essa técnica com outras pessoas. Fiquem com Deus, muito obrigada. Deem o like, né, no canal e multipliquem esses áudios. Lembre-se que a gente tem áudios desde janeiro de 2021, vários áudios. E a proposta é que em janeiro de 2022 a gente faça uma grande atividade, trazendo todas as pessoas que ajudaram em 2021. Um beijo, fiquem com Deus e não esqueçam, comunicar o bem faz bem. Bom dia a todos, meu nome é Adriano da Silva Nunes, sou professor de Educação Física, formado em licenciatura na UBRA Gravataí e bacharelado na Uniaselv. Eu venho aqui hoje conversar com vocês um pouco sobre o meu trabalho, sobre a minha trajetória, sobre a importância da atividade física no nosso dia a dia, certo? A atividade física é muito importante no nosso dia a dia, pois ela estimula a produção de um hormônio
a endorfina, que ela nos dá a sensação de prazer, de felicidade. E então, muito importante a prática de exercício físico, certo? Eu já trabalhei com escolinha de futsal na Ubra Gravataí, em várias categorias. Já trabalhei no município, dando aula no município, e atualmente eu trabalho com lares geriátricos, trabalho com terceira idade. E tão importante para esse público é a atividade física, pois, como eu já falei anteriormente, ela nos dá a sensação de felicidade e de prazer, né? E procuro sempre fazer atividades através de movimento, atividades lúdicas com brincadeiras e exercícios físicos. E muito importante para o profissional dessa área é conversar com o seu aluno, né? Entender o que ele gosta, e assim a gente alcança muito mais ainda o sucesso, né? Pois essa atividade se torna prazerosa. Então a gente deve procurar uma atividade que nos dá prazer e vamos se movimentar, pessoal. Vamos se movimentar, que tu vai ver que te dá muito prazer. Tu se sente feliz, tu fica mais alegre, evita o estresse, principalmente esses estresses do nosso dia a dia, uma boa caminhada ou algum outro esporte que tu te identifica. Isso é muito importante para o nosso dia a dia. Um abração a todos, fique com Deus, tudo de bom. Olá, aqui João Carlos Celeste, técnico em enfermagem na Prefeitura de Gravataí. E no mês de novembro, trabalhamos a conscientização sobre a saúde masculina. E é muito grande o número de homens que simplesmente não buscam atendimento médico nunca, ou quase nunca. Todos os anos fazemos atividades voltadas para os homens, para a saúde masculina. E nas unidades acontecem muitas atividades voltadas para eles. E não raras vezes encontramos nessas atividades, nesses dias específicos, vários homens que nunca conhecemos, que nunca vimos, que vão na unidade pela primeira vez. Alguns pela primeira vez há anos. Porém, o desafio do Novembro Azul é muito maior que simplesmente levar os homens ao consultório médico. Eu lembro que na minha época de infância, ouvia e percebia as pessoas acharem que era bonito fumar, por exemplo. O homem, ele não podia chorar, ele não podia ser fraco, não podia mostrar suas fraquezas. E o homem adulto hoje, ele é resultado desse padrão cultural, comportamental, educacional, no qual todos nós fomos educados. E quando o homem vai ao médico, é como que dizer não a esse padrão educacional e comportamental, cultural, que faz parte da sua história, faz parte da sua vida. Essa ida ao médico representa um olhar para si e, ao mesmo tempo, ir contra todo esse padrão que temos de herança, onde todos nós fomos educados. E isso representa renovação, mudança, e entender que a exemplo da mulher e do seu movimento na busca e consolidação de todas as suas conquistas, o homem também precisa olhar para si, se reinventar, se renovar e não enxergar apenas a saúde física, mas a sua saúde comportamental, emocional e espiritual.
Mas quando conseguimos fazer com que o homem olhe para a sua saúde, isso já representa uma grande vitória, um grande avanço. Que todos os homens busquem olhar para si e evoluir. Olá, aqui Gerson, novamente com muita alegria com vocês. Hoje falaremos sobre o vazio e a impermanência. Se nós olharmos aqui pelo mundo do Ocidente, o círculo, ele é um zero. E o zero, para nós, não vale nada. Depende do lugar que a gente coloca ele, né? Se é antes de um número, vale zero. Se é depois, depende do número que tiver na frente. E no Oriente, esse mesmo símbolo, círculo, ele vale a totalidade, a inteireza, ou seja, tudo está dentro dele. Então vejam, vamos pensar numa onda, no mar. A onda é a água, mas ao mesmo tempo a água é a onda. Então a onda ela não difere da água e a água não difere da onda. Não apenas a matéria e energia são um, mas matéria e espaço também são um. Não somente matéria e espaço são um, mas matéria, espaço e mente são um. Ou seja, essas noções de existência e não existência, elas são simplesmente criadas por nossas mentes. Uma coisa contém todas as demais e todas as coisas não passam de uma. Então vejam que o zero pode ser vazio, mas ao mesmo tempo o zero pode conter tudo, né? O círculo pode ser uma coisa vazia, mas ao mesmo tempo ele pode conter tudo. Então, ser vazio não significa ser não existente, mas é uma abertura básica, assim como o círculo, né? Ele contém tudo. Estar vazio significa estar vivo, poder crescer. Isso é crucial para que tudo seja possível. E a impermanência, ela é mudança. Quer dizer, se as coisas sempre ficassem como está, eu não cresceria. Então, a mudança, a impermanência, ela precisa, porque nós não podemos ficar fixos, congelados, mas sempre estamos mudando. Então, por causa dessa qualidade de abertura básica, a cada momento estamos nos manifestando de uma forma nova. Então, existe essa possibilidade de existir para além da forma material, num espaço muito mais ampliado. O vazio e a impermanência, elas são duas faces da mesma coisa. É mudança, as coisas se movendo o tempo todo. Tudo que se constrói, se desconstrói. A vida se constrói e a vida se desconstrói. Então, a impermanência, a mudança, ela é uma fluidez dos fenômenos. E o vazio, ele está inseparável desses fenômenos, porque sempre o vazio é preenchido desse processo interminável de crescimento, de construção. E nós fazemos parte da construção e desconstrução das coisas. Quando eu mudo, as coisas mudam. As formas, as construções já são vistas de uma outra maneira quando eu mudo. Quando muda a nossa percepção, muda o passado e o futuro ao mesmo tempo. O futuro ele é uma projeção com base no passado. Então, quando a gente muda alguma coisa com base no agora, nessa nossa qualidade de abertura, amadurecemos essa compreensão que tudo se move com infinitas possibilidades. E assim, simultaneamente, no presente, mudamos o passado e o futuro. E isso tudo para dizer que não há nascimento e nem morte, pessoal. Por exemplo, antes da data do seu nascimento, você já existia? Há apenas continuação. Nada pode nascer e nada pode morrer. Nada é criado, nada é destruído. Tudo se transforma. Assim eu deixo essa questão importante para pensarmos. Qual é a viagem de curiosidade, cheia de possibilidades, que parece um vazio, mas está plena de vida,
que nós poderíamos nos preparar para poder perceber formas de ser, de perceber diferente. Podemos fazer essa viagem para o novo com uma percepção ampliada. E eu pergunto então, vamos abrir a nossa mente para questionarmos como era o nosso rosto antes de nossos avós nascerem? E como será o nosso rosto depois que os nossos bisnetos nascerem? Se nós não sabemos, deixemos a abertura para que a nossa mente possa amadurecer e pensar e criar. Um bom dia para todos nós, de continuidade da vida, tanto antes ou depois. Semana passada, todos nós fomos pegos de surpresa pela morte prematura da cantora Marília Mendonça, que apenas com 26 anos conseguiu ser conhecida internacionalmente, deixando marcas na vida de milhares e milhões de pessoas que ouviram suas músicas, que gostaram do seu trabalho, que admiraram o seu trabalho. Foi um choque nacional, algo que nos pegou de surpresa, algo inesperado, que ocorre todos os dias, na verdade, nesse mês de novembro, em que dia 2 se comemora o Finados, e nesta data relembramos os nossos antepassados e as pessoas que nós amamos e que já nos deixaram, que passaram para outra dimensão, porque a vida não termina, segundo a maioria das crenças que temos. Isso acontece todo dia, na verdade, na vida de todos, na vida de cada um. Mas quando uma pessoa famosa, assim, nos deixa tão precocemente, no auge da carreira, é algo que acaba nos fazendo refletir mais profundamente sobre esse tema. E como disse Leandro Carnal, numa das postagens que ele colocou na internet sobre esse fato, né? Morrer é inevitável. Viver bem é uma luta diária. Muitos fãs e outros artistas fizeram comentários e postagens sobre o acontecimento da partida da Marília Mendonça, e a maioria deles colocou as características boas, positivas que ela tinha, listando algumas como empatia, humanidade, bom coração, alegria, conexão com a vida. Foram algumas das características citadas nas redes sociais. Eu particularmente gostava do trabalho dela, achava bonitas as músicas, as melodias, as letras, apesar da sofrência, mas que retratavam uma realidade social e que tinha a ver com essas questões da violência e a questão da mulher na sociedade, que ainda permanecem alguns preconceitos e lutas até os dias de hoje, apesar de todo o progresso tecnológico que nós temos, mas na parte social, moral, ainda não se atingiu um progresso maior. E nas músicas dela ela retratava, né, essas coisas. A vida é um momento, é um sopro, e a gente só leva daqui o amor que deu e recebeu, a alegria, o carinho e nada mais. A melhor religião é ser uma boa pessoa. Para terminar esse comentário, que na verdade é interminável, eu quero relembrar, então, hoje participei do grupo de psicologia de saúde mental de Gravataí, na ASCAB, coordenado pelo psicólogo Gerson Jung, meu mestre e guru na psicologia. E uma coisa importante que ele disse, que eu vou
guardar no coração que a melhor forma da gente estar na companhia, relembrar, homenagear aqueles que já partiram do plano físico aqui, é se espelhar nos exemplos bons e nas boas lembranças que tivemos com eles e seguir com as ações no bem que eles nos ensinaram. E isso realmente é o que eterniza cada pessoa, a cada geração, quando vamos passando de uns para os outros aqueles bons ensinamentos, aqueles bons pensamentos e aquele auxílio que podemos nos dar mutuamente na caminhada humana. Fiquemos em paz. Saúde, alegria, prosperidade a todos nós. Homenagem àqueles, todos aqueles queridos e amados que já partiram antes de nós. Que assim seja. Como dizia Renato Russo, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. O luto sempre nos faz pensar sobre a importância de estar onde somos felizes. Não adiemos as palavras de afeto, os pedidos de desculpas, os abraços, os sorrisos. A vida é isso, ela passa. Porque às vezes você só percebe a importância de um momento quando ele se torna uma lembrança. E lendo algumas postagens e fazendo reflexões, então poderíamos pensar, no fim das contas, tudo que mais importa é colocar a cabeça no travesseiro e saber que é uma boa pessoa e que deu o seu melhor em tudo que pôde. Outra reflexão sobre o hoje, né? Não amanhã, não depois, não daqui a pouco, não quando você estiver preparado. Agora, a vida tem urgência. Viva, sinta, experiencie, esteja presente enquanto há tempo. Amadas e amados, novembro em novembro estamos se pedindo para a gente pensar um pouco mais nos nossos irmãos homens, porque as mulheres têm tanto jeito para se cuidar, mesmo porque tem companheiras e a própria família, a mãe, outros que se preocupam com elas e pedem o cuidado da saúde delas e dos demais. Mas tem uma parte de cuidado especial, bastante especial, porque quem ama cuida, não é? Quem ama cuida. Tem muitas espécies de cuidado. Tem os cuidados de cada dia, que a gente não descuida nunca. E tem os cuidados mais especiais, mais específicos, que se pode exercer também, se a gente tem consciência deles. E uma das coisas que a gente tem conversado muito com as nossas irmãs mulheres é a respeito do companheiro, do marido, do filho. Por quê? Porque a próstata tem sido uma das causas de mortes mais rápidas do homem e mais seguida. Cada vez mais temos casos de câncer de próstata, porque o cuidado está faltando, o cuidado preventivo. E eu ensino para as nossas mulheres, nossas irmãs queridas, quando elas vêm conversar, uma das coisas que eu ensino, quando vejo elas preocupadas com o marido, com o companheiro, é o jeito de fazer um diagnóstico adiantado, preventivo, que elas podem muito bem fazer, e muitas já têm feito com êxito. E mais uma vez eu quero tocar nesse assunto. Em geral, a maior parte das pessoas, né, que podem, tem no próprio quarto o banheiro, né? E geralmente o homem guarda um pouco menos a urina do que a mulher. Todas as noites o homem vai, o marido vai, o companheiro vai fazer xixi. E as mulheres têm um bom ouvido para escutar o jorro do xixi do homem. Ali que entra o cuidado carinhoso e preventivo. Existe uma maneira de saber se a próstata ainda está bem. Quando a urina é um jato só, um jorro só, sem nada que bloqueie, como geralmente quando você é mais jovem, é assim que funciona, quando não se tem problemas nenhum de saúde, quando existe esse jorro só, sem preocupações ainda, tudo certo.
Daqui a pouco começa a haver pequenas trancas, assim, pequenos bloqueios, quase nada, mas que um ouvido de mulher escuta. Quando esses pequenos bloqueios se repetem hoje, amanhã à noite de novo, a gente já pode ter uma ideia de que a próstata está inchando, que é o primeiro passo, ela incha. E quando ela incha, ela bloqueia já um pouquinho a urina. Esse bloqueio já pode significar o primeiro passo de uma dificuldade, que seria inchar. Quando esses bloqueios aumentam mais um pouquinho, um pouco mais, o bloqueio é um pouquinho mais longo, me interrompe mais vezes ou um pouquinho mais tempo, aí nós sabemos que a próstata está inflamando, está inflamada. E quando ela está inflamada, ela já se torna um pouco perigosa, porque ela não está bem, tem que ser tratada. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ensinar para as nossas mulheres, muito isso aí. Porque aí convida o companheiro suavemente e convida ele para ir se tratar e fazer o exame do PSA, que é o primeiro exame que você faz, o de sangue, né? Depois, necessitando, provavelmente, logo terá que fazer o exame de toque. Por que será que os homens fogem tanto, né? De saber da sua própria saúde? Às vezes é medo. Medo de saber a verdade, medo de saber que não está bem, que não estão bem. Esse medo traz muita morte antes da hora. Esse medo traz muitos transtornos e males para a família. O medo nos faz mal. A maneira da gente ser sábio, inteligente, é querer saber o que está acontecendo conosco. Porque se a gente sabe o que está acontecendo, a gente dá um jeito, a gente trata. E é esse que eu acho que o projeto divino nos mostra. Já os sintomas chegam antes, às vezes, de uma doença, de uma enfermidade, para que o ser humano se dê conta e já tente corrigir aquilo que não está certo. Então, aí se trata uma medicina preventiva, uma medicina de cuidados. E se a gente previne alguma coisa, tudo que é prevenido não aumenta, tudo que é prevenido se trata a tempo. Então, esse é um recadinho que a gente dá para nossas companheiras mulheres para auxiliar no cuidado dos seus amores. Um grande abraço. Olá, eu sou Elisa de Lima. Meu Instagram é Elisa de Lima MT. E esse mês, agora no dia 20 de novembro, eu faço aniversário. 25 anos de meditação transcendental. Isso mesmo. Há 25 anos atrás, quando a internet não estava nesse boom agora, o meu médico me deu na receita médica meditação transcendental e o telefone da minha professora. Eu estava muito ansiosa, estressada, muito triste, tudo ia mal na minha vida. E eu comecei a meditar e nunca mais parei. A meditação, ela não é um curso, é um lifestyle. E ela faz parte da minha vida. Então, nesse mês de novembro, eu estou fazendo 25 anos, bodas de prata com a meditação. E o que eu ganhei com isso? Um novo olhar para a mesma vida, uma nova história, uma nova maneira de olhar para tudo. Nesses 25 anos aconteceram inúmeras coisas, boas, ruins, perdas, encontros, desencontros, separações, mas eu continuo plena de mim mesma, ou seja, eu continuo olhando para as coisas sempre de uma forma diferente. Esse novo olhar é porque eu me conecto comigo todos os dias. E ao me conectar comigo, eu fico simplesmente plena. Então, eu convido você a aprender a fechar os olhos e se conectar com você.